Bom dia, alunos! Hoje a gente vai entrar no módulo 3, tá? Capítulo 7, que vai falar sobre o triângulo retângulo, né? É uma parte da matemática que é estudada várias fórmulas e vários tipos de ser calculado ângulos internos e os lados de um triângulo retângulo, tá? Primeira coisa de tudo, o Teorema de Pitágoras, na página 100. A gente precisa saber identificar todas as partes, né, desse triângulo retângulo. O triângulo retângulo, como o nome dele mesmo diz, é o ângulo que tem o triângulo que tem um ângulo reto interno. Então, um dos ângulos internos é um reto, que é o ângulo de 90. Este triângulo, além do ângulo reto, que é o ângulo interno dele, ele tem mais 3 nomenclaturas. Os 3 lados do triângulo têm nomes, tá? O lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa, que é o maior lado desse triângulo. E os outros 2 lados que sobram são catetos, tá? Então, hipotenusa é o maior lado que fica de frente para o ângulo de 90 e os outros 2 lados são os nossos catetos. Antigamente, o Teorema de Pitágoras ele era usado por agrimensores no Antigo Egito, mas só que eles nem sabiam, né, ou não tinham ciência desse teorema. Mas eles usavam uma corda dividida em vários nós, e essa corda ela tinha 12 partes. E eles usavam para demarcar ângulos retos, tá? Como que eles faziam? Eles pegavam essa corda que tinha vários nós, né? E eles dividiam em uma parte que tinha 3, outra 4 e a maior 5. Aí, no nosso caso, os lados que tinham 3 e 4 são os catetos e o lado que tinha 5, que é a maior parte, era a nossa hipotenusa. Sabendo isso, na página 121, ele mostra o Teorema de Pitágoras em si, que nada mais é do que uma fórmula para a gente calcular a nossa hipotenusa ou os catetos, tá? Dependendo do triângulo dado. Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. E essa frase é clássica e ela também pode ser escrita de outra forma. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vocês vão ouvir muito essas frases daqui para frente, tá? A fórmula de Teorema de Pitágoras é o seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou hipotenusa ao quadrado é igual aos 2 catetos ao quadrado. Aí tem um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, não importa a letra, tá? Essa parte é a forma genérica, a forma principal genérica, que é A, onde é a nossa hipotenusa, e B e C são os catetos. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para resolver o Teorema de Pitágoras, né, em questões de números, a gente pega e a gente precisa ter no mínimo 2 valores para poder calcular. Então, eu tenho que ter ou a hipotenusa e um cateto, ou os 2 catetos, para poder calcular. Se eu tiver 2 valores sem número, né, sem o valor, eu não consigo calcular. Então, pelo menos 2 valores o DV tem que te dar. Por exemplo, um cateto é 3 e o outro é 4. Então, vai ser hipotenusa ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí você vai calcular, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, vai dar 9 mais 16 dá 25. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Para eu tirar esse quadrado da hipotenusa, eu jogo ele para o outro lado como raiz. Então, vai ficar hipotenusa igual a raiz de 25, que é 5. Então, a minha hipotenusa aí, no caso, é 5, tá?
Agora, galera, pulando lá para a página 106, a gente vai ver relações métricas no triângulo retângulo. Eles pegam dois triângulos retângulos, eles não são idênticos, e eles ficam um encostado no outro com os ângulos de 90 encostados. Quando esses dois triângulos se unem, eles formam um triângulo retângulo maior, tá? Onde o ângulo de 90 ele fica de frente para os outros dois ângulos de 90 que se uniram, tá? Quando a gente junta esses triângulos e ele forma um triângulo maior, retângulo, a gente consegue fazer uma relação. O que seria essa relação? Tá na página 107. Nessa página, ele mostra como que eu posso relacionar esses dois triângulos. Esse triângulo ele é uma projeção do cateto AC, né? Ele está mostrando um quadrinho rosa. Aí ele mostra em cima desse quadro rosa os dois triângulos unidos formando um triângulo retângulo maior. Quando eu uno esses triângulos, ele dá nomes aos catetos, tá? No triângulo maior, a minha hipotenusa é o A e os catetos são o B e o C. No triângulo retângulo médio, a minha hipotenusa é B e os meus catetos são H e M. E no meu triângulo menor, o meu cateto é o C e a minha hipotenusa é o C e meus catetos é H e N, tá? Então, eu tenho três triângulos e onde os seus catetos e suas hipotenusas são interligadas. Por isso que ela fala que é uma relação métrica. Na página 108, tem um resumo das 7 fórmulas. As 7 fórmulas que te mostram as relações, tá? A primeira fórmula é A igual a M mais N, B ao quadrado igual a A vezes M, A vezes H é igual a B vezes C, H ao quadrado igual a M vezes N, C vezes H é igual a B vezes N, C ao quadrado é igual a A vezes N, C vezes M é igual a B vezes H. Fora isso, tem o teorema de Pitágoras, tá? Que ele também pode ser aplicado nesse triângulo retângulo, que é relação métrica também. Então, juntando todas essas fórmulas, nós temos no total 8 fórmulas, tá? Essas 8 fórmulas vocês têm que ter gravado na mente e vocês vão poder fazer cálculos usando todos eles, tá? A maioria dos deveres, né, do livro tem relação. Então, você vai escolher a sua fórmula própria para aquele dever. Você vai ver onde que está cada letra e onde que ele te proporciona pelo menos 2 letras para você fazer relação e achar um dos valores. Ele é como um achado. Você acha uma letra, com essa letra que você achou, você consegue achar outra letra e por aí vai. Até você dar valores a todas as letras do triângulo retângulo. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem. Eu vou passar depois um vídeo complementar, né? E é aquele mesmo esquema. Conforme vocês forem tendo dúvidas, me manda na mensagem do comentário da atividade ou me manda uma mensagem pedindo para eu abrir o vídeo chamada para eu tirar a dúvida ao vivo, tá bom? Tenha uma boa aula e tchau!